Será que a gente vai ver uma terceira guerra mundial? Israel atacando o Irã, Estados Unidos matando a Ayatollah. Vamos ver o que está acontecendo. Esse é mais um vídeo do quadro Resumo Semanal e fica comigo até o final que eu vou te falar tudo o que você precisa saber para começar a semana bem informado e sair daqui sem fazer cagada com seu dinheiro. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro assessorando mais de 120 milhões de reais e se você gosta de investimento, de economia, finanças, se inscreva nesse canal que toda semana a gente faz vídeo sobre esse assunto. Mas vamos parar de enrolação, vamos começar com tudo que aconteceu nessa semana, que teve muita coisa e realmente não é só baboseira, não é só notícia. Aqui tem coisa que realmente vai impactar seus investimentos e você precisa entender o que está acontecendo. Vamos começar aqui falando do que mais importa, que foi esses ataques que os Estados Unidos fez no Irã nesse final de semana, que foi uma loucura. A gente viu o que aconteceu. Israel, ele realizou ataques direto à capital do Irã, com apoio dos Estados Unidos. Logo depois, o Irã, recebendo esses ataques, começou a atacar diversas bases militares dos Estados Unidos ao redor ali. E teve até míssil que chegou perto do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo ali em Dubai, aquele é o mais famoso de todos, e realmente foi uma loucura. O Irã começou a atacar e aí postou no Twitter, cara, o perfil oficial do Irã postou no perfil: bem-vindos à batalha final. E aí eles deixaram claro que realmente iria ter uma guerra e que as coisas iam escalar muito. E logo depois a gente viu um resultado que muitos já estavam esperando. Os Estados Unidos efetivou diversos bombardeios, matou muita gente e uma dessas pessoas foi o líder religioso do Irã. O Ali Khamenei, que era o líder supremo dos Estados Unidos, foi morto e agora o Irã realmente não tem um líder, todo mundo pensa que vai ser o filho dele, mas ninguém sabe quem vai assumir. A gente não sabe se vai ser igual na Venezuela, que o Trump vai invadir, vai assumir o poder e vai decidir alguém que vai tomar conta ali, mas a gente não sabe como que vão ser as coisas, então os Estados Unidos ele está fazendo coleção, né? Janeiro foi o Maduro, agora março foi o do Irã e vamos ver quem vai ser o próximo ditador que está na lista dos Estados Unidos para cair. O que todo mundo ficou em dúvida é o porquê que os Estados Unidos fez isso, né? Ele falou que foi por conta da questão de bombas nucleares, mas a gente não sabe se realmente é isso, porque no ano passado, vocês lembram, os Estados Unidos atacou o Irã já, bombardeou boa parte das bases onde eles estavam enriquecendo os urânios e a gente viu que, resolveu, né? Entre aspas, o enriquecimento de urânio acabou ali. E aí a gente vê que os Estados Unidos voltou e atacou novamente. Então, tem gente que está falando que é por conta dos arquivos do Epstein, que está tentando distrair, mas ninguém sabe o que realmente é verdade, não sabe os motivos. E os Estados Unidos falou, o Trump falou, não tem como ficar rebatendo, né? Não tem nenhuma nação hoje no mundo que consegue bater de frente com os Estados Unidos. E eu acredito e acho bom, era um líder que era realmente, cara, contra o povo. A gente viu que teve manifestações que o povo estava contra. E, cara, legal, pode ter manifestação, pode ter controle das coisas, mas quando você tem uma manifestação que acaba com milhares de civis mortos porque o governo não queria essa manifestação, aí você vê que o governo já não é a favor do povo. O governo está contra ele e ver essa queda desse regime é muito bom. Ver essa queda desse Ayatollah é muito bom. Não estou falando no caso da morte dele. Poderia ter outras maneiras. Tem cara que apoia a morte, tem cara que não. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui é que a queda desse regime vai favorecer o povo do Irã. E a gente viu o que estava acontecendo na Venezuela, o que estava acontecendo no Irã. E eu acredito que sim, outros países, a gente é todo mundo humano. Se não for os Estados Unidos, se não for outro país, quem vai conseguir ajudar o povo iraniano? Quem vai conseguir ajudar o povo da Venezuela? Sendo que já tinham tido protesto, o povo estava se revoltando, mas o governo mata. O governo tem as forças nas mãos. Então você falar que isso foi ruim para um país, eu acabo discordando. Claro que essa é a minha opinião, a sua pode ser diferente, mas eu acho que países bons têm que ajudar países que estão em crise, países que estão com problema e que líderes religiosos, líderes políticos estão executando o seu próprio povo. Isso não pode acontecer. Quais foram os impactos que isso trouxe para a nossa vida? Basicamente, o Bitcoin caiu 4% em uma hora quase, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos começou a cair um pouco, o ouro começou a subir um pouco e o petróleo disparou. Por que o petróleo disparou? O Irã tinha fechado o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é basicamente responsável por passar ali mais de 20% da produção mundial de petróleo. Quando isso acontece, eles fecham esse estreito, o petróleo para de ser exportado, para de passar e 20% da produção mundial para de ser exportado. Isso dá um problemão e o preço do petróleo acaba subindo mais e mais. Então, a gente não sabe como que vai ficar o preço, né? Se o petróleo realmente ficar nesse preço bem alto, é mais de $70 o barril, a gente está falando que o Brasil pode começar a sofrer com isso. No Brasil, tudo depende de diesel, depende de gasolina, o transporte
transporte é muito rodoviário, então o preço das cargas, da logística, tudo fica bem mais caro. Então, por isso que aqui a inflação pode ficar mais alta, porque tudo pode começar a subir se o petróleo não cair. Agora vamos falar de Estados Unidos fora da guerra. O problema dos Estados Unidos está muito maior do que só guerra, do que só política, a gente está falando de mercado financeiro. A Bolsa Americana fechou um dos piores meses desde março do ano passado, porque a gente teve alguns problemas. Além das guerras que os Estados Unidos está se metendo, dados de inflação foram acima do esperado e muitas pessoas começaram a levantar questionamento se os investimentos em inteligência artificial são sustentáveis no longo prazo, porque as empresas estão valendo muito e está tudo muito caro nos Estados Unidos. E aí começou-se esse burburinho, porque teve o caso da Nvidia recentemente, que a empresa reportou uma receita, um faturamento bem acima das projeções e um lucro no trimestre de mais ou menos 43 bilhões de dólares. Pô, isso é absurdo. Pô, em 3 meses lucrar mais de 200 bilhões de reais, isso é um absurdo, é muita coisa. Nenhuma empresa no Brasil chega perto disso. E mesmo assim o mercado reagiu mal, a Nvidia caiu mais de 7% na última semana. Isso realmente é bem ruim, porque o mercado olhou e falou o seguinte: pô, será que os investimentos bilionários em data centers vai ter retorno? Vai voltar essa grana? Pô, é muito investimento. O setor realmente está inflado ou é esse o preço que vale? E aí muita gente teve esse questionamento, o setor de inteligência artificial. E algumas empresas começaram a revisar as projeções de gastos na Nvidia mais para baixo. Então o medo realmente ficou não do resultado atual, mas do que pode acontecer daqui para frente, o que isso vai impactar lá no futuro. E o mercado, ele trabalha com projeções. Hoje pode estar lucrando, mas será que lá para frente vai ser sustentável todo esse investimento, todo esse valor? Então o mercado ficou em dúvida, a Nvidia começou a despencar, caindo quase 8% em uma semana. Agora o Brasilzão já vai para o contrário, já vai para a direção oposta. Enquanto os Estados Unidos está em queda, dólar está caindo, o real está subindo e a Bolsa Brasileira está batendo um recorde histórico. A gente está falando de mais de 192 mil pontos no Ibovespa, que é o índice brasileiro ali das ações. E o que aconteceu? O fluxo estrangeiro ultrapassou mais de 40 bilhões no ano. O que é isso? É gente de fora trazendo dinheiro para o Brasil. Então, galera tá mandando grana para cá, 40 bilhões de reais já entraram no Brasil desde janeiro. Pô, notícia ótima para o investidor. O dólar chegou a 5,12 durante essa semana e tem expectativa também que o Banco Central comece a cortar juros já em março. Então, se a taxa Selic começa a cair, a Bolsa Brasileira tem projeção de começar a subir mais ainda. E por que essa galera tá trazendo dinheiro lá de fora? O Brasil tá bom? Os números estão bons? Não, tá uma bosta, o número tá horrível, tá com déficit, tá com prejuízo, tá com o máximo de tributação e tá com o máximo de prejuízo também. Então a gente vê que não é um movimento que o Brasil tá legal. Pelo contrário, os Estados Unidos está num momento difícil, as pessoas estão olhando para aquilo e estão falando, pô, não quero ter todo o meu dinheiro só aqui nos Estados Unidos, vamos para mercado emergente. E aí acaba escoando em China, acaba escoando em Índia, em México, Brasil no meio. Então não é um movimento que só o Brasil está surfando, é um movimento que todos os países emergentes estão surfando essa grana que está saindo dos Estados Unidos e está vindo para país emergente. E o Brasil tá aproveitando isso, tá subindo pra caramba. Então, não é porque o Brasil tá top, tá? O Brasil tá horrível em números. O ponto é, tá muita gente preocupada com os Estados Unidos e não quer ter risco só lá. Quer ter risco aqui no Brasil, quer mandar um dinheiro para o mercado emergente e acaba trazendo essa grana para cá. Agora falando um pouco de inflação aqui no Brasil, a prévia de IPCA, do índice que mede a inflação, subiu 0,84%, então teve uma leve alta e a maior pressão desses gastos da inflação veio das mensalidades escolares, que são levadas em consideração e a gente sabe que as escolas estão começando a cobrar cada vez mais caro, o ensino de qualidade no Brasil está ficando mais caro e a gente vem percebendo isso no dia a dia. Se você é classe média alta, seu filho já está numa escola particular, acho que você pode concordar comigo aqui nos comentários. Taxa Selic, 15% ao ano, manteve do mesmo jeito aí nesse mês de fevereiro, não mudou nada. A projeção para março agora é que vai cair de 15 para 14,75, 14,5, 14,25. A gente não sabe qual que vai ser o corte, mas já foi dito que vai cair taxa Selic em março. Já olhando para os empregos no Brasil, no mercado de trabalho, teve um dado que chamou muita atenção, que os pedidos de seguro-desemprego no Brasil chegaram a 6,7 milhões de pedidos. Isso é muita gente sendo mandada embora, é muita gente saindo e está tendo uma alta rotatividade nas contratações. Muita gente entrando e saindo. A gente vê que tem um impacto direto de AI nisso daqui, inteligência
inteligência artificial vai acabar tomando conta de muitos trabalhos e uma questão muito ruim que a gente sabe, né? O Brasil é o país das leis trabalhistas, do CLT e que beneficia somente o empregado e não o empregador. Então a gente está falando que tem muita gente que entra de sacanagem, pede para sair para pegar auxílio, enquanto não tiver uma reestruturação nos direitos trabalhistas, na maneira como é o mercado de trabalho no Brasil, a gente vai continuar vendo esses números cada vez subindo, os beneficiários cada vez aumentando e vocês sabem, pô, se a gente pegar mais de 80% de todos os processos trabalhistas do mundo inteiro estão no Brasil, para você ter uma noção. Então assim, não faz sentido, não tem lógica esse número ser real, tem alguma coisa errada. Não é porque todos os outros países do mundo estão errados, não tem lei, só o Brasil que tem lei. Pô, isso não faz sentido nenhum. Então dá para saber que o Brasil tá errado, a justiça não tá funcionando e precisa ser revisto isso. Já falando um pouquinho da dívida pública brasileira, 8,6 trilhões de reais de dívida pública, um número absurdo, recorde atrás de recorde desse desgoverno, desse governo que está fazendo uma bagunça aqui com as contas públicas. Para estabilizar essa dívida, o mercado falou que a gente precisa de um superávit, né? Ficar no lucro, gastar menos do que ganha, acima de 2% do PIB. E a meta oficial para 2026 está em 0,25%. E aí todo mundo sabe que as probabilidades de cumprir esses números são muito baixas e muito difícil disso acontecer. E para tentar cumprir isso, o governo está tentando arrecadar dinheiro de todos os lados, com a questão de IOF, com a questão agora também fizeram uma proposta para tributar CRI, CRA, LCI, LCA, que é um absurdo isso, né? A gente sabe que isso aqui são setores super necessários para a nossa economia, precisa funcionar, não pode ser tributado isso, porque o agro e o mercado imobiliário é o que incentiva o nosso país. Você vai lá e tributa ainda quando vai tomar crédito nisso, vai ficar mais caro. O Brasil todo reagiu super negativamente, ninguém está aguentando mais impostos e eles querem aumentar mais impostos, mais tarifa. E aí o governo tirou de vez essa proposta aí, deu para trás aí, não vai seguir nesse processo porque realmente todo mundo cansou de mais impostos e a reação foi muito negativa. E para finalizar, mais uma informação, uma das mais importantes, que a PEC do fim da escala 6x1 vai ser votada agora em maio e o relatório está previsto para março, já para saber quais vão ser os impactos disso, e a votação já pode acontecer no próximo mês. A discussão está envolvendo custo trabalhista, parlamentar, tá super desgaste isso daí. E assim, cara, ninguém merecia trabalhar em escala 6x1, eu acho que demanda muito, acho que é muito difícil você ter um trabalho forçado de segunda até sábado. Pô, você vê ali o pessoal em shopping ficando até a noite, 10 horas da noite num sábado. São realmente trabalhos difíceis de ter, mas você obrigar que o empresário pague o mesmo que ele paga numa escala 6x1, numa escala 5x2, isso vai penalizar muito. As empresas já estão no máximo de recuperação judicial, as empresas estão quebrando no máximo histórico como nunca quebraram antes, e você ainda empurrar mais isso para cima delas, vai ser difícil de pagar essa conta. Então, eu acho que não é a melhor maneira, eu acho que não deveria ter escala 6x1, mas por escolha, não por obrigação, e mandar com que a pessoa pague o mesmo tanto que ela pague para um cara que trabalha 5 vezes na semana, pro mesmo que ela tá pagando para um cara que vai trabalhar 6. Eu acho que quem trabalha mais tem que ganhar mais e não tem que ter obrigação de não poder acontecer. Pô, quer trabalhar 6x1? Vai lá e trabalha. Quer trabalhar 5x2? Vai lá e trabalha. Quem decide isso é patrão e empregado. Pronto, e fim da discussão. Agora você querer impor regra e penalizar e proibir que isso aconteça, você só penaliza quem quer trabalhar mais. Aí a gente não podia terminar esse vídeo também sem falar do pessoal de Juiz de Fora. Sinto muito pelo ocorrido e, cara, o que você puder ajudar aí, até o que você tiver à disposição e tiver tempo, tiver recurso financeiro, já tem diversas vaquinhas na internet para ajudar o pessoal de Juiz de Fora. Parabenizar o Adib, que diferente do governo que custou dar ajuda para o pessoal de lá, o Adib dentro de algumas horas já perdoou todas as dívidas das farmácias que tinham dívida com a CIMED em Juiz de Fora e também vai dar 100% de todo o estoque para essas farmácias, vai fazer reposição total do estoque. Então parabéns para o Adib, setor privado dando um show no setor público, mostrando que quem realmente ajuda a população de verdade não vem do presidente, isso sim vem de participação privada. Isso mostrou-se mais uma vez acontecer quando teve em Brumadinho, quando teve em outros lugares também, a gente viu isso acontecendo. O governo só atrapalhando e o pior, a gente viu ainda comentários de pessoas que estavam lá e estavam sendo multadas por parar o carro em lugar que não podia para ajudar as pessoas, e teve diversos comentários de gente falando que tomou multas e o pessoal lá em Juiz de Fora passando aquele problema todo e o governo ainda pensando em arrecadar, em tributar, em cobrar quem realmente estava ali para ajudar. Bom, e se
você quer aprender a investir e ficar por dentro de todas essas notícias, clica no primeiro link aqui da descrição para poder participar do nosso treinamento Investimentos Inteligentes. Lá você vai aprender tudo que você precisa saber sobre investimentos, mercado financeiro, economia, vai realmente aprender a investir na prática. Preenche no link aqui abaixo que a gente já vai te chamar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, manda para algum amigo aí que curte economia, curte investimento, para não ficar de fora. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui abaixo que toda semana a gente faz um quadro respondendo os comentários dos vídeos. Então se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui abaixo que a gente vai te responder em um vídeo aqui pro YouTube. Fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até a próxima.